Fala galera, eu sou o Lucas, voltei agora pra gente ler os spoilers completos do capítulo 1156 de One Piece, e eu sei, tô atrasado, só que atrasado também vale. Às vezes o spoiler sai quando eu não tô em casa e meu computador também é lento pra renderizar o vídeo, até eu conseguir postar. Mas a gente vai lá pra página do Twitter One Piece News, se vocês quiserem seguir os caras por lá, no momento que sai o spoiler vocês leem e depois vem conferir aqui comigo. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Capítulo 1156. Título Idols. Mas eu vou falar Idols porque sim, mas já me corrigiram que é Idols. Capa. Na capa colorida vemos Luffy, Zoro, Sanji e Nami na frente com Roger, Rayleigh e Gaban atrás. Os outros chapéus de palhas também estão na capa colorida, mas pequenos, sentados em cima do Luffy e nos bolsos dele. O narrador explica que a popularidade das Kujas era tão forte durante a era dos flashbacks que não faria sentido deixar as Kujas de fora da história. E eu acho que eu entendi, é tipo assim, elas eram tão famosas na época em que Roger, em que os Rocks estavam ativos, que é até difícil deixar elas de fora ou não mencionar elas na história. E provavelmente elas vão ter um papel bastante importante em algum determinado acontecimento. Acredito que não no incidente de God Valley, que determinou o fim dos Piratas Rocks e do Shebek, mas em algum outro momento, sim. Continuando, as Piratas Kuja eram um grupo idol de mulheres rudes. Seus pôsteres de recompensas estavam sendo vendidos por um preço alto, e tirar fotos ou serem perseguidas se tornou mais um dia comum para elas. Esse ponto aqui é interessante porque mulheres bonitas, naturalmente, elas não têm pôsteres de recompensa. Eu não chamo assim, eu chamo de, sei lá, elas pousam para uma capa de revista e a gente tem, por exemplo, a Nami, que tá belíssima na sua recompensa. Então as Piratas Kujas, elas eram assim também. Inclusive com a Gloriosa e a Shakuyaku no seu auge de beleza. Eu quero ver as páginas do mangá e ver o quão lindas essas mulheres eram no seu auge, ainda mais lutando. E são mulheres rudes. Quem é um cara que não gosta de uma mulher rude? Continuando. Shakuyaku, que mais tarde ficou conhecida como Imperatriz, eventualmente alcançou um nível de popularidade totalmente diferente em comparação com as outras. Eu ainda não fui pesquisar, mas a Shakuyaku é a Shaki, não é? Ela provavelmente se tornou Imperatriz a partir do momento que a Gloriosa foi atrás do seu amor. Ou foi afetada pela doença do amor e foi atrás dele. Continuando, as Piratas Kuja e Roger entraram em conflito porque Roger queria levar Shakuyaku com eles que... Como é, rapaz? As Piratas Kuja e Roger entraram em conflito porque Roger queria levar a Shakuyaku com eles. Mas a Shakuyaku recusou e bateu em Roger. Ele tinha um galo engraçado na cabeça. Caramba, que cara da Era das Cavernas! Se eu quero a mina, eu vou pegar ela à força. Que isso, Roger? Calma lá, você é um pirata. Os piratas roubam aquilo que eles querem. Mas normalmente a gente fala de tesouros. O cara tá indo atrás. O cara quer a mulher porque quer e vai buscar. Entra numa batalha entre bandos para pegar a mulher. Shakuyaku também disse a Roger: eu não pertenço a ninguém. Então Gloriosa abraçou Roger dizendo: Roger, estou dizendo que te amo. Mas Roger disse a ela: sai da frente, Gloriosa, eu não consigo ver a Shakuyaku. Cara, o quão linda era ela no seu auge. Porque eu vejo ela atualmente com o Rayleigh, ela tá inteira. Mas não é uma belíssima mulher. Nem se compara com a Boa Hancock, com a Nami, com a Robin, até com a Shirahoshi, quem mais? Não se compara. Caramba! Continuando. Rayleigh era o único nos Piratas Roger que não estava encantado com a beleza da Shakuyaku. Então Shakuyaku disse a ele que eles poderiam levar todos os seus tesouros. Então Shakuyaku piscou para Rayleigh pouco antes de sair e Rayleigh finalmente corou. Então elas perceberam que não iriam conseguir vencer. E no spoiler inicial falou que os caras estavam lutando ali
sem dar o seu máximo, porque eles não estavam conseguindo se concentrar. Essa parte foi bem interessante. Mas vê só, tipo, tinha um bando inteiro de macho atrás dela. Ela não se interessou por ninguém, só por aquele cara que não estava interessado nela. Isso acontece na vida real também, hein? Levem isso como uma lição. Continuando. Garp usou o punho meteoro contra o navio dos piratas Roger, e Roger usou um novo ataque chamado Alma Selvagem. E aqui começa a brutalidade, porque ali contra as piratas cujas era só uma dança, não vamos dizer que era uma luta, era só um... Vamos aqui e tal, quero ela pra mim. E agora que vai começar a brutalidade, a selvageria. O Roger lança um ataque chamado Alma Selvagem, Ara Mitama, em japonês, um dos 4 subespíritos que os humanos possuem, de acordo com uma teoria shintoísta. Enquanto vemos Roger e Garp lutando em uma página dupla épica, que eu também quero ver pra já, nesse instante. Continuando, o narrador explica que foi durante essa era do flashback que Roger, Garp e Rox, sangue jovens, se chocaram pela primeira vez. Então esses caras ainda não tinham se enfrentado. Então o Rox, ele não era um inimigo do Roger desde quando ele andava sozinho. Ele só foi se tornar inimigo do Roger depois, né? O Garp também. Porque ele tá dizendo aqui que esses sangue jovens se chocaram pela primeira vez. Então esse aqui deve ter sido o primeiro encontro de Roger e Garp. Se for, é absurdo demais. Em Elbaf, Ida pediu a Locke para morar com ela e Haraldin, mas Locke recusou. Ele só queria ir para o mar com o Rox. E como eu falei no spoiler inicial, eu pensei que ele já iria lutar com o Rox, que apareceu no flashback anterior do Locke, onde ele fica completamente derrotado. E eu já pensei que isso já teria acontecido na primeira vez que o Rox foi para Elbaf, mas não, aparentemente ainda vai acontecer porque o Rox ainda quer ou ainda vai para Elbaf. Em Hashinosu, um homem chegou à ilha e atacou alguns piratas aleatórios. Ele era Kyo, o Yakuza, mais tarde conhecido como Silver Axe, e rival de Shiki. Ele ainda não fazia parte dos piratas Fox. Kyo era um cara enorme com uma grande tatuagem no peito. Ele usava um kimono decorado com machados, óculos escuros e um machado enorme nas costas. Seu design é semelhante ao de Zephyr de One Piece Filme Z. E aqui é um antagonista de respeito, viu? Acho que o melhor filme que eu assisti de One Piece foi o filme Z, por causa do Zephyr. E da batalha final dele com o Luffy, porque na maioria dos filmes de One Piece, o Luffy luta contra um mecha gigantesco, contra um bicho colossal. E eu não vejo que isso é One Piece. One Piece é mais ali, mais corpo no corpo, mais uma batalha soco mesmo. E no final do filme Z a gente tem isso. E o final do próprio Z sendo morto ali, sendo derrotado pela própria marinha. O capítulo termina com todos os piratas Rox na cabeça da caveira de Hashinosu em outra página dupla incrível. Somos apresentados aos novos membros da tripulação dos piratas Rox. Nada mais, nada menos peixe pequeno que nem Charlotte Lilin, Straussen, esse aqui é um peixe pequeno realmente, Kaido, John e Barbel, um homem-peixe gato. Barbel é o cara abaixo que vimos em God Valley, mas nesse capítulo seu cabelo parece chamas. Esse carinha bem que tá no canto aqui circulado. Cara, querendo ou não, os tritões, além de toda a história, background que eles têm em One Piece, da importância que eles têm para a história, pode reparar que na maioria dos bandos piratas mais absurdos que existem, tem um tritão. Na maioria pode contar. No do Luffy agora tem, o do Roger tinha, os Rox também tinha, o do Barba Negra também tem, o do Bug eu não lembro, o do Shanks eu também não lembro, acho que não tem, mas na maioria dos bandos que fizeram história, tem um tritão lá presente. Continuando, Rox explicou aos seus companheiros de tripulação que o que ele precisava para o seu plano. E ele precisava de basicamente duas coisas. A primeira é encontrar duas Akuma no Mi. Uma delas está em Elbaf. Rox queria que Harald a comesse para que a fruta atingisse seu verdadeiro potencial.
Essa informação aqui é da hora, porque a maioria das frutas relevantes de One Piece, elas se encaixam perfeitamente com seus personagens. E disso a gente já pode eliminar inúmeras Akuma no Mi, ou poderes, que essa Akuma no Mi lendária pode ter, porque esse poder tem que casar perfeitamente com a característica ser gigante. E aí eu posso citar exemplos. A Ope Ope no Mi, para atingir o seu potencial máximo, um médico tem que ter comido ela. A fruta da Big Mom, para atingir o seu potencial máximo, alguém com a Big Mom que impõe medo tem que comer essa fruta, porque sem medo a alma das pessoas não sai. O que mais? A gente pode citar a fruta do Luffy, por exemplo, que ela sempre fugiu do governo mundial, sempre procurou a liberdade. O Luffy é um cara que quer ser o homem mais livre de todos os mares. Então encaixa perfeitamente. Eu poderia citar inúmeros outros exemplos. A Boa Hancock. A fruta dela da beleza, a fruta dela da Mero Mero no Mi só funciona por causa da sua beleza. Se ela não fosse bonita, ninguém sentiria qualquer tipo ou teria qualquer tipo de reação com ela, e essas pessoas não seriam transformadas em pedra. Então a Akuma no Mi lendária que está em Elbaf, ela tem que casar perfeitamente com a característica gigante. E aí, vocês podem teorizar. E o segundo é encontrar os gigantes da Galeila, que é aqueles que estavam lá ou que estão lá em Punk Hazard. Hawks, escutem, Elbaf é crucial para tomar a Terra Sagrada. Não acreditam em mim? Então sumam agora. Se vocês querem ou não me seguir no dia destinado, depende de vocês. Mas se vocês já se decidiram, então venham comigo. Eu vou mostrar o que há no topo do mundo. E o que ele quer mostrar ou destronar é o Imu-sama, que ninguém sabe da existência ainda e eu acredito que ele ainda não contou. Fim do capítulo, pausa da Jump na próxima semana. Então próxima semana não teremos capítulo de One Piece. Mas eu quero saber suas opiniões em relação a esses spoilers completos. Achar que a Shaku Yaku era tão linda assim para o Roger? Pô, eu quero essa mulher pra mim, vai na força. Se ela não quer, se ela não tá aceitando meu pedido, então vai na força, vai ser na brutalidade. O cara era um brucutu. Quero saber suas opiniões em relação a esse vídeo, comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!